Na rubrica Leituras com Pedro Mexia deste mês, um dos livros que o Pedro Mexia sugere é este, Adeus Campos Felizes, uma antologia da poesia portuguesa do século XIII ao século XXI, que tem uma seleção e ensaio de Rui Lage, poeta, também poeta português. Pedro, porquê que quiseste destacar este livro? Porque as antologias são importantes para revermos periodicamente a nossa poesia, sejam antologias epocais, temáticas, etc. Neste caso é temática. E é importante, essencialmente, por uma razão, porque Portugal não deixou de ser rural há assim tanto tempo. O que significa que na literatura, não só na literatura, mas neste caso na literatura, o campo, aquilo que nós genericamente chamamos o campo, ou às vezes o país real, fazia parte da matéria da literatura, e isso era muito notório, por exemplo, na ficção. Era muito notório, por exemplo, no José Diniz, não era? No Camilo, e depois evidentemente no Torga, no Aquilino Ribeiro, escritores que, para quem a natureza, a agricultura, as relações sociais, os animais, tudo isso faziam parte do cotidiano que eles conheciam, com o respectivo vocabulário. Bom, essa experiência hoje em dia é-nos mais distante, não só porque o país se urbanizou e se litoralizou muito nas últimas décadas, como porque mesmo aquilo a que ainda se chama campo, no sentido em que são terras mais pequenas cidades ou vilas ou aldeias, nas aldeias talvez não, mas nas pequenas cidades que chamaríamos campo, provavelmente os hipermercados são iguais aos da cidade. Sim, é verdade. Sim. Portanto, há uma espécie de uniformização. Exatamente. Claro que há mais verde, digamos assim, há mais árvores, mas e é interessante perceber o que é que isso, como é que nós vamos ler a poesia portuguesa dos séculos passados, onde a poesia nunca foi predominantemente rural, mas era bastante rural, porque o país era maioritariamente rural. E agora já não é assim. Exatamente, e o contrário, que é o que é que os poetas atuais fazem. E há em dois registros, há sobretudo, num ou noutro caso, poetas mais velhos que ainda e que nunca deixaram de viver no tal país real. O caso mais conhecido talvez seja do António Manuel Pires Cabral, que desde os anos 70 ficou sempre marcado, e justamente marcado. E justamente, sim. Não, quer dizer, é justo. É o que é, porque no sentido porque que é verdade, mas é ao mesmo tempo limitativo, porque ele escreve sobre todos os temas, pela ideia de que é um poeta do país de que nós nos esquecemos, não é? Sim. No qual o poder político não liga, no qual que não aparece nos telejornais, e portanto há muitos poemas do Pires Cabral sobre isso. E depois o caso dos poetas mais novos, em que o campo aparece na poesia como memória, não é? Como memória. O campo são os avós, ou são as férias, já não é uma experiência constante, é uma experiência ou ocasional ou passada. E, portanto, isso significa que houve uma mudança, de facto. Houve uma mudança histórica, não é? Que nos permite, por um lado, ou não nos permite, dependendo dos casos, ler a poesia do passado, e também permite, eu acho que ao Rui Lage interessa particularmente isso, ter um discurso, digamos assim, de elegíaco, portanto, melancólico, sobre um mundo que acabou. Claro que não acabou, o campo não acabou, a natureza não acabou, sim. Mas as pessoas hoje tendem mais ou menos a falar da mesma maneira, ou seja, já não há o mundo rural e o mundo urbano não são tão diferentes assim. Tirando o trânsito e meia dúzia de coisas e a criminalidade, não são tão diferentes não, sim, assim. É verdade. E, portanto, isso tem interesse sociológico e tudo mais, mas também tem interesse poético, que é como é que
onde é que está o campo agora? E por isso este título... Que é um título, é um título feliz, não é? Que é de um famoso verso, Farewell Happy Fields. Adeus Campos Felizes. Adeus Campos Felizes, porque está aí o adeus e a felicidade, não é? E a felicidade, exatamente. Portanto, foram felizes porque há uma tradição, evidentemente, bucólica da natureza, de que a natureza é onde nos encontramos connosco, Rousseau, essas coisas todas, mas depois também há o adeus, que é esse mundo, é o mundo dos avós, é o mundo do aquilino. Quem já leu, sobretudo leitores mais novos que já leram o Aquilino, tenho a certeza que se depararam com aquilo que qualquer um de nós já experimentou, que é: eu já não sei bem do que ele está a falar. Bem, o Aquilino também é um caso especial, tem uma linguagem particularmente rica, mas ele está a falar de coisas que no tempo dele ainda tinha uma certa legibilidade sobre a agricultura, sobre os tempos e os modos da vida, e que hoje para nós parece sim que está a falar da Idade Média, não é? E isso dependendo, para algumas pessoas isto será triste, para outras... é só um sinal dos tempos. Outras dirão que é um sinal dos tempos e é inevitável que com o progresso isso acontecesse, mas a verdade é que não é como se nesses territórios não existisse nada nem ninguém, não. Há uma história e há pessoas, não é? E portanto, se a literatura portuguesa de repente vai rasurar isso, por exemplo, no caso da ficção, tem-se escrito muito nos últimos anos sobre os romancistas que vão falar sobre os subúrbios e sobre territórios que não tinham tido até agora dignidade literária, não lhe tinha sido conferida dignidade literária. E o campo está na condição de não de entrar, mas de sair. Que é se as pessoas já não vivem lá, então se calhar um poeta que tenha hoje, sei lá, 35 anos, escreverá um poema de tema rural, ou porque vai de férias, ou porque se lembra do avô ou da avó, ou por uma outra razão que não ter a experiência de vida. E portanto isso é muito interessante, do ponto de vista literário e não só literário. Sobre isto e muito mais conversamos neste episódio do podcast, nesta rubrica com o Pedro Mexia, Leituras com Pedro Mexia, que, como costuma acontecer, parte de 2 livros, mas depois convoca muitos outros autores. Então, Adeus Campos Felizes, uma antologia da poesia portuguesa do século XIII, do campo na poesia portuguesa ao século XXI, e convém também lembrar que, além da poesia, um dos outros livros sobre o qual conversamos é o ABC da Leitura, de Ezra Pound. Já sabe, fica o convite, escute-nos nas plataformas habituais.